Nova medida do STF assusta brasileiros. Fim da liberdade de expressão. Nos últimos anos, o Brasil tem vivido um cenário político e institucional conturbado, marcado por embates acalorados entre diferentes poderes da República e por uma crescente tensão em torno de temas fundamentais, como democracia, direitos individuais e, sobretudo, a liberdade de expressão. A mais recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, reacendeu esse debate de maneira ainda mais intensa. Afinal, estaríamos diante do fim da liberdade de expressão no país? Essa pergunta não surge ao acaso. Ela é fruto de um contexto em que cada vez mais a Suprema Corte avança sobre questões sensíveis relacionadas ao controle de conteúdos nas redes sociais, a criminalização de opiniões e a imposição de limites que, para muitos, extrapolam a mera regulação e se aproximam perigosamente de mecanismos de censura. A liberdade de expressão como pilar democrático. Antes de mergulhar nas polêmicas recentes, é importante recordar: a liberdade de expressão é um dos pilares centrais de qualquer democracia sólida. Não se trata apenas do direito de falar ou de se manifestar em público, mas de garantir que vozes divergentes, críticas e até mesmo incômodas possam existir em um ambiente plural. Na Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, a liberdade de expressão é assegurada como direito fundamental, sem a necessidade de censura prévia. O artigo 5º, em seus incisos 4º e 9, garante esse princípio de forma inequívoca. No entanto, o que temos visto recentemente é um conjunto de interpretações judiciais que, segundo críticos, colocam em risco justamente essa conquista constitucional. O STF e o controle das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal, ao longo dos últimos anos, tem se tornado um ator central no debate sobre a comunicação digital. O chamado Inquérito das Fake News foi um divisor de águas, dando à Corte um poder sem precedentes para investigar, censurar e até punir usuários e produtores de conteúdo em redes sociais. Agora, com a nova medida aprovada, que amplia ainda mais a possibilidade de remoção de postagens, bloqueio de contas e responsabilização criminal de indivíduos por suas opiniões, o debate voltou a ganhar força. Muitos juristas e analistas apontam que essa decisão cria uma espécie de superpoder nas mãos de ministros que passam a ter a prerrogativa de decidir, em última instância, o que pode ou não ser dito no espaço digital. O risco da censura seletiva. O grande temor da sociedade, especialmente de setores mais conservadores e críticos ao establishment político, é o risco de uma censura seletiva. Em outras palavras, a regra não seria aplicada de maneira uniforme, mas direcionada a determinados grupos ideológicos, partidos ou líderes. Esse tipo de seletividade não apenas fragiliza o princípio da igualdade perante a lei, mas cria um ambiente de insegurança e autocensura. Muitos cidadãos já relatam que têm evitado publicar suas opiniões em redes sociais por medo de represálias, processos ou bloqueios de conta. Esse silenciamento preventivo é talvez o efeito mais grave e preocupante das novas medidas. O argumento da segurança e da proteção da democracia. Os defensores da decisão do STF afirmam que tais medidas são necessárias para combater a desinformação, os discursos de ódio e os ataques às instituições democráticas. É verdade que a internet abriu espaço para uma quantidade impressionante de informações falsas, muitas vezes usadas de forma maliciosa. Entretanto, a grande questão que surge é: até onde vai a responsabilidade do Estado em controlar o discurso público? Existe uma linha tênue entre combater abusos e instaurar um regime de censura velada. Quando um tribunal começa a decidir quais informações podem circular e quais devem ser silenciadas, o risco de abuso de autoridade se torna real. Exemplos históricos. Quando a censura se disfarça de proteção, a história oferece inúmeros exemplos de governos e regimes que, sob o pretexto de proteger a democracia ou garantir a paz social, instauraram mecanismos de censura que, na prática, sufocaram a liberdade de expressão. Do regime militar brasileiro,
1964-1985, a ditaduras em países da América Latina e até sistemas totalitários na Europa do século XX, a retórica da proteção sempre foi utilizada como justificativa para restringir a palavra. O Brasil parece, infelizmente, repetir parte desse ciclo. O que deveria ser uma medida de proteção contra crimes reais na internet, como fraudes, golpes e ameaças diretas, está se transformando em uma ferramenta política, usada para controlar o discurso e intimidar adversários. O papel das Big Techs no tabuleiro político. Outro ponto que merece destaque é a relação entre o STF e as chamadas Big Techs, plataformas como Twitter, X, Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. Nos últimos anos, vimos um alinhamento cada vez mais explícito entre as decisões judiciais brasileiras e as práticas dessas empresas, que aplicam bloqueios, derrubam conteúdos e até mesmo removem canais inteiros, muitas vezes sem explicações claras ou direito à defesa. Ao mesmo tempo, o Brasil se tornou um dos países onde mais cresce a pressão política sobre as empresas de tecnologia para que atuem de forma alinhada aos interesses do Poder Judicial. Isso cria uma espécie de censura terceirizada. O STF não precisa necessariamente agir diretamente, já que pode simplesmente determinar que as plataformas executem as ordens. A opinião pública dividida. Não é surpresa que a sociedade esteja profundamente dividida em relação a esse tema. De um lado, estão aqueles que veem no STF um guardião da democracia, atuando para impedir que discursos radicais ameacem a estabilidade do país. De outro, milhões de brasileiros enxergam um tribunal cada vez mais distante do povo, arrogando para si funções que extrapolam o papel de guardião da Constituição e assumindo o papel de legislador e até mesmo censor. As redes sociais refletem essa divisão. Enquanto alguns comemoram a nova medida, outros denunciam o que chamam de autoritarismo judicial. O resultado prático é uma escalada da polarização, que torna cada vez mais difícil encontrar consensos mínimos sobre o futuro da democracia brasileira. A imprensa e o silêncio conveniente. Um elemento que chama a atenção nesse processo é a postura de grande parte da mídia tradicional. Ao invés de questionar de maneira crítica as implicações das novas medidas, muitos veículos preferem apoiar ou relativizar o poder crescente do STF. Esse alinhamento pode ser explicado por diversos fatores: interesses políticos, econômicos e até mesmo o receio de retaliações judiciais. O fato é que, quando a imprensa abdica de seu papel fiscalizador e crítico, a sociedade perde um de seus principais instrumentos de defesa contra abusos de poder. Caminhos possíveis para proteger a liberdade. Diante desse cenário, surge a pergunta: o que pode ser feito para proteger a liberdade de expressão sem abrir mão da responsabilidade no uso das redes? Alguns caminhos possíveis incluem legislação clara e democrática. É o Congresso, que deve elaborar leis sobre liberdade de expressão e regulação digital, não o STF. Transparência nas decisões. Qualquer medida de remoção de conteúdo deve ser acompanhada de justificativas claras e direito de defesa. Limites constitucionais. O STF precisa respeitar os limites estabelecidos pela Constituição, evitando avançar sobre funções do Legislativo. Fortalecimento da imprensa independente. Apenas uma mídia crítica e livre pode garantir o equilíbrio no debate público. Consciência cidadã. O povo deve permanecer vigilante e cobrar de seus representantes o respeito aos direitos fundamentais. Conclusão. Estamos em uma encruzilhada. O Brasil vive hoje uma encruzilhada histórica. A liberdade de expressão, conquistada com tanto esforço após o fim da ditadura militar, está mais uma vez em xeque. As novas medidas do STF podem até ser justificadas como instrumentos de proteção, mas carregam em si o risco de instaurar um regime de censura seletiva e autoritária. A pergunta que fica é: estaremos dispostos a abrir mão da nossa liberdade em troca de uma suposta proteção? A história já mostrou inúmeras vezes que esse é um preço caro demais a se pagar.
Seja qual for a posição ideológica de cada cidadão, o fato é que a defesa da liberdade de expressão deve ser uma causa comum a todos. Sem ela, não há democracia que resista, não há debate público que floresça, não há futuro que se construa. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.